estamos gravando aula número 14 hoje, né? Aula número 14. Vamos falar hoje a respeito de interceptação telefônica, que é a Lei 9.296 de 1996. Bom, eu já vi algumas aulas falando a respeito de interceptação telefônica, mas quando é que veio essa ideia de interceptação telefônica? Está desde 1988. Que ano que é a sua Constituição Federal? 88. Sua Constituição Federal é de 1988. Já em 1988, a Constituição Federal traz a possibilidade de você, nas investigações, fazer uma interceptação telefônica. Uma interceptação telefônica. Bom, a interceptação telefônica que ficou mais conhecida é o Tchau Querida, né? Que estava ali interceptando o telefone ali do nosso quarto-dedo, né? Quarto-dedo do Lulinha. Tchau Querida, quando ele falou com o presidente Dilma e foi julgado ali que não poderia ter usado aquela interceptação telefônica. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque ela, a pessoa, o comunicador, era um presidente da República. Então, na época, a Dilma ainda era presidente da República. E cabe interceptação telefônica contra o presidente da República? Se cair na sua prova, cabe interceptação telefônica contra o presidente da República? E aí? Isso é o que nós vamos estudar. Então, o fundamento da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, diz, vou ler, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, a própria Constituição Federal, lá em 88, ela traz em seu dispositivo, no artigo 5º, inciso 12, que por ordem judicial. Então, olha o requisito que a Constituição Federal trouxe: ordem judicial. Segundo requisito que a Constituição Federal trouxe: hipóteses e na forma da lei. Na forma da lei. Estabelecer para fins de investigação criminal, e instrução processual. Então, a própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 12, ela fala que a interceptação telefônica cabe tanto na fase de inquérito policial, quanto na fase de processo penal. Então, desde 1988, a Constituição Federal ela traz a possibilidade de interceptação telefônica para investigação e para instrução processual. Bom, a lei que trata da interceptação telefônica é a Lei 9.296 de 1996. Então, a lei que trata de interceptação telefônica, ela data que ano? Ela data o ano de 1996.
1996. Que ano que data a Constituição Federal? 1988. De 1988 até 1996, nós temos quantos anos? 8 anos, não é? 8 anos. A pergunta que vai estar de direito constitucional pode ser uma pergunta de direito constitucional, como pode ser uma pergunta de legislação penal extravagante. Qual seria essa pergunta? Seria: como que foi julgada, como que foi dada, como que foi feita as interceptações telefônicas no período de 1988 até 1996? É a pergunta. A lei, ela não foi criada só em 96, mas a Constituição de 88, ela já não permitia a interceptação telefônica, mas ela trouxe duas o quê? 2 procedimentos. O artigo 5º, inciso 12 fala: tem que ter uma ordem judicial e tem que ser na forma da... Então tem que casar os dois aqui, ó. Tem que fazer um casamento. A lei, ela vem que ano? Não, 96. A lei veio em 1996. Então, o que a banca está te perguntando? O que o concurso está te perguntando? Como que foi tratada as interceptações telefônicas de 1988 até 1996? Como que foi tratado isso aqui? E aí? E aí? Delegado de polícia ia até o juiz e pedia uma autorização judicial para fazer uma interceptação telefônica no telefone do Pedro Macaco, que está sendo investigado por tráfico de drogas. O juiz dá autorização judicial para o delegado fazer interceptação telefônica no telefone do Pedro Macaco. Então, teve ordem judicial? Teve, porque o delegado foi no juiz pedir autorização judicial. O juiz deu autorização judicial? Deu. Está obedecendo a Constituição Federal? Tá. Qual é a lei mais importante do país? A Constituição Federal. Ó, a questão te deu todas essas informações. E aí? Essa interceptação é uma interceptação legal ou é uma interceptação ilegal? Aqui fizeram no telefone do presidente. Estou entre 1988 e 1996. Legal. Tem ordem judicial, é legal. Sim. Adriano? Estou pensando. Pedro? Se ela não tá, se não tem a lei ainda para definir como ela vai ser feita, se eu falou que tem que ser conjunção. Eu não falei nada. Quem falou foi a Constituição Federal. A Constituição tem que ser a ordem judicial dentro das normas da lei. Se não tem lei, como é só com ordem judicial? Como que ficou então? Porque houve interceptação telefônica nesse período. Mas eu acho que a maioria dos advogados deve ter conseguido derrubar. E você, Lógico? Tinha lei para definir. O que você pensa? O pensamento do Pedro está correto. Você não tinha lei. E a lei era um pré-requisito para você estabelecer a interceptação telefônica. Se não tinha lei, essa interceptação telefônica ela é ilegal. Ela é ilegal. Então, o gabarito da sua prova é que as interceptações telefônicas realizadas no período compreendido
entre 1988 e 1996 são ilegais. Por qual motivo que elas são ilegais? Por qual motivo que elas são ilegais? Porque não tinha esse segundo requisito na forma da lei. STJ. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto do artigo 12 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, e na Lei 9.296 de 1996. Então, olha o que o STJ falou. Falou que tem que obedecer o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, mas também tem que obedecer a Lei 9.296 de 1996. A interceptação telefônica é uma medida extrema. Deve ser a última ratio. O que significa última ratio? O que significa essa palavra aqui? Ó? Escreve com T, mas pronuncia com C. Está escrito ratio, mas lê ratio. O que significa última ratio? O que você acha que é, Lória? A última ratio? Em último caso. Em último caso. Exatamente, em último caso. A bala de prata. Então, a interceptação telefônica, ela não é um instrumento de investigação inicial. A interceptação telefônica é um instrumento de investigação final. Quando eu falo que a interceptação telefônica é um instrumento de investigação de última ratio, significa que primeiro eu vou tentar todos os outros meios de obtenção de prova. Se todos os outros meios de obtenção de prova fracassarem, falharem, eu vou atrás da interceptação telefônica. Mas por qual motivo a interceptação telefônica ela é a última ratio? Para pensar. Que direito você está perdendo a partir do momento que você está sofrendo uma interceptação telefônica? Você está perdendo um direito. Direito de privacidade. O direito do sigilo das suas comunicações. Então, essa sua privacidade, quando você está perdendo um direito, você não foi nem condenado. Como que você vai perder um direito antes de ser condenado? Por isso, é que a interceptação telefônica tem que ser levada a sério. Ela é a última bala, ela é a bala de prata, ela é a última ratio, ela é a última. Se você tem ainda outros meios de investigação, você vai usar os outros meios de investigação. Depois de esgotado todos os outros meios de investigação, você usa a bazuca interceptação telefônica. Você não vai matar uma formiga dando um tiro de bazuca, não é isso? Então você vai ter todos os outros meios. Se você chegou no momento, você é delegado de polícia, você chegou no momento que você se encontra num atoleiro, não vai nem para trás nem para frente. Você chega no juiz e fala: Vossa Excelência, tem tanto tempo que eu estou investigando o Pedro e não vai mais, não tem mais como, não tem como mais. Eu não tenho mais nenhuma nova informação, eu não tenho mais nada. A última chance que eu tenho é de interceptar o telefone dele para eu ter informações. Então, a partir desse momento, o juiz vai analisar se concede ou se não concede, se autoriza ou se não autoriza o delegado de polícia a fazer a interceptação telefônica. Então, a interceptação telefônica, ela cabe no inquérito policial? Cabe.
Cabe no processo penal? Também cabe. Quem é o presidente da interceptação telefônica? É outra pergunta. Quem preside a interceptação telefônica? Letra A, Ministério Público. Letra B, juiz. Letra C, o delegado. Letra D, o agente oficial de inteligência da ABIN. E aí? Quem preside a interceptação telefônica? O técnico da OI. E aí? Quem é que preside? Delegado. Delegado de polícia, ele preside a interceptação telefônica. Somente se admite a interceptação se há indícios suficientes de autoria e participação em crimes punidos com reclusão. Outra observação. Se eu estou investigando uma pessoa, mas essa pessoa, o crime que eu estou investigando, é um crime que não tem pena de reclusão, ou seja, em outras palavras, é um crime de prisão simples, é um crime com pena de detenção, é um crime com pena de multa, eu nunca vou poder fazer interceptação telefônica. Eu só posso fazer interceptação telefônica se o crime que a pessoa cometeu, o crime que eu estou investigando, tiver pena de reclusão. Então anote essa observação. Só cabe interceptação telefônica para os crimes que tenham pena de reclusão. Portanto, se o crime não tem pena de reclusão, não cabe interceptação telefônica. Pegou o bizu? Pegou a informação? Se o crime é de pena simples, pena de prisão simples, pena de detenção, pena de pagar multa, você não vai usar interceptação telefônica para esse crime. A finalidade da interceptação telefônica é ser um meio de obtenção de prova em investigação criminal, em instrução processual penal. Agora, eu quero trabalhar com vocês uma diferença que jornalista costuma errar demais da conta. Jornalista costuma errar demais e nós não podemos errar, porque nós temos que ter uma linguagem técnica, uma linguagem profissional. Vocês já ouviram falar em captação? Vocês já ouviram falar em escuta? E vocês estão ouvindo falar em interceptação. São procedimentos diferentes. A interceptação tem a presença de uma terceira pessoa. A escuta também tem a presença de uma terceira pessoa. A captação não tem a presença da terceira pessoa. Professor, o que é essa terceira pessoa? Eu sou uma pessoa que estou de um lado da linha telefônica. O Jean é a outra pessoa que está do lado da linha telefônica. Eu estou conversando com ele, ele está conversando comigo. Então, a terceira pessoa é quem está escutando caladinho essa conversa. É o interceptador. Então, quem está fazendo a interceptação da minha comunicação com o Jean é a terceira pessoa, entendeu? Na interceptação faz sentido eu falar que um dos comunicadores, um dos interlocutores, eu sou um interlocutor, o Jean é outro interlocutor, nós estamos falando por telefone. Faz sentido na interceptação telefônica a frase: um dos interlocutores sabe que está sendo interceptado? Não faz sentido. Então aqui existe a terceira pessoa, mas os interlocutores não sabem da existência da terceira pessoa. Os interlocutores
não sabem da sua existência. Não sabem. Não sabem. Na escuta, já é diferente. Na escuta, o Adriano, ele é um deputado federal, e o Igor é um senador. Aí o Adriano sabe da fama do Igor, o Adriano sabe da fama do Igor, sabe que o Igor é corrupto, sabe que o Igor está na lista da Lava Jato, sabe que o Igor tem 35 investigações em cima do Igor, e o Igor quer conversar com o Adriano. O Adriano não tem conhecimento técnico de colocar uma escuta. Ele contrata o Pedro, técnico de telecomunicações e informática, para colocar uma escuta no seu gabinete. Então o Adriano, para se proteger, ele sabe da fama do Igor, ele sabe que existe a grande possibilidade do Igor ir no gabinete dele e ameaçar, fazer ele desviar uma verba, fazendo alguma chantagem, alguma ameaça. Então o Igor é um cara precavido, porque antes de ele ser deputado federal, ele foi polícia. Então ele tem sangue de polícia nas veias. E falou o seguinte: eu quero ter provas. Aí ele chama o técnico para colocar a escuta no gabinete. O técnico coloca a escuta, vai embora. Na hora marcada, o Igor chega no gabinete do Adriano e os dois conversam. Aqui tem um terceiro, não tem? Foi o Pedro. Quem participou da conversa foi o Adriano e o Igor. Um dos dois interlocutores sabe da presença do terceiro? Sabe. Um dos dois sabe. A diferença básica de interceptação para escuta é que na interceptação nenhum dos dois interlocutores sabe da presença do terceiro. Já na escuta, um dos interlocutores sabem da presença do terceiro, da terceira pessoa. Essa é a diferença básica entre o conceito de interceptação para escuta. Captação. Captação é quando o Adriano não chama o Pedro. O Adriano coloca o celular para gravar dentro do paletó e ele mesmo grava aquela conversa. Então ele não precisou de chamar técnico nenhum para instalar escuta, aparelhos de mídia para filmar ou pegar o áudio. Ele mesmo pegou o celular dele, colocou para gravar, igual vocês colocam para gravar a aula, colocou no paletó dele, pronto. Não tem a figura do terceiro, mas ele sabe que está rolando a gravação. Então a captação é quando um dos interlocutores faz a gravação. Pegou o bizu? Pegou a diferença de interceptação para escuta, para captação? Pegou? Pegou ou não pegou? Professor, eu quero que você me fale a diferença de interceptação, a diferença de interceptação para grampo. Eu já ouvi falar que a pessoa foi grampeada. Bom, a interceptação e o grampo, conceito é igual. É uma terceira pessoa e nenhum dos interlocutores sabe. Com uma única diferença. A interceptação, quando você escuta a palavra interceptação, é porque ela é legal. O grampo é quando ele é
ilegal. Só isso. O conceito de grampo e interceptação é o mesmo. É uma terceira pessoa, nenhum dos interlocutores sabe. Porém, a interceptação é quando é legal, é feito na forma da lei, conforme a Constituição, com autorização judicial, obedecendo os critérios da Lei 9.296 de 96. O grampo já é quando não obedece. Então, o grampo, a pessoa foi grampeada, mas foi interceptada de forma legal. Pegaram a diferença? Vamos continuar. Interceptação telefônica é a captação da conversa feita por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores que dependem de ordem judicial nos termos do inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.296 de 1996. A ausência de autorização judicial para a captação da conversa macula a validade material como prova para processo penal. Aí se transforma em grampo. A escuta telefônica é a captação da conversa feita por um terceiro com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. A gravação telefônica clandestina é feita por um dos interlocutores do diálogo sem o consentimento ou ciência do outro. Eu falei que é quando você coloca o celular ali no bolso e ninguém está sabendo. Comunicação ambiental. Refere-se à comunicação realizada diretamente no meio ambiente, sem transmissão e receptação por meios físicos artificiais, como fios elétricos, cabos óticos. Trata-se de conversa mantida entre duas ou mais pessoas, sem utilização do telefone em qualquer recinto privado ou público. Então, comunicação ambiental. Você está no shopping e você está na fila do McDonald's. Aí tem dois cidadãos na fila, na sua frente. E um está falando: rapaz, você não sabe o que eu fiz ontem? Eu matei 3. Só com um tiro na cabeça. Aí o cara: não, cara, você foi fraco. Você matou dando tiro na cabeça, eu matei ele, foi estrangulando ele, foi cortando os membros e tudo. Você não mandou eles falar nada. Na mesma hora você dá morte de prisão. Você está no ambiente. Você quer conversar besteira? Você vai para um lugar particular. Os caras estão conversando na sua frente, você vai ficar quieto? Você vai apontar ponto 40 na cabeça deles, vai falar: ajoelha, vai algemar e vai levar. Isso é comunicação ambiental. Não tem nada ali, ó. É essa conversa que estamos tendo aqui. Comunicação ambiental. Eu não estou usando nenhum meio para você me escutar. Apenas uma pessoa de casa é que está escutando através do aparelho que está sendo gravado. A interceptação ambiental é a captação de uma comunicação no próprio ambiente, sem conhecimento dos comunicadores. A escuta ambiental é a captação da comunicação no ambiente, feita por terceiro, com o consentimento de um dos comunicadores. E a gravação ambiental é a captação no ambiente da comunicação feita por um dos comunicadores. Então, é só tirar a palavra telefônica para ambiental. O exemplo que eu dei da conversa do Adriano com o Igor foi uma interceptação ambiental, porque foi no escritório. Telefônica é quando você está falando no telefone. Quando ele chama o técnico para colocar um negócio lá, aí é ambiental. Pegou? Só é telefônica quando você usa o telefone. E você só vai precisar de autorização judicial para fazer interceptação telefônica. Pegou o bizu? Porque a lei se chama Lei das Interceptações Telefônicas. Então é isso aí, galera. Artigo 1º da lei. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza para a prova em investigação criminal ou instrução processual penal, ou seja, cabe tanto no inquérito quanto no processo penal. No processo penal, quem é o presidente da interceptação telefônica? Errado, é o delegado. O delegado, ele é o presidente da interceptação telefônica. Foda-se em que momento está sendo realizada a interceptação telefônica. Eu sei que o delegado trabalha no inquérito policial, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de interceptação telefônica.
Então a interceptação telefônica ela é presidida no inquérito e no processo. Então o delegado trabalha no processo? Trabalha. Se tiver interceptação telefônica, quem está presidindo é o delegado de polícia. Cuidado com essa pergunta. Muita gente roda com essa pergunta. Em processo penal, está rolando interceptação telefônica, é um delegado que está presidindo. Não é o Ministério Público. Então a interceptação das comunicações telefônicas, artigo 1º, de qualquer natureza, para a prova de investigação criminal e instrução processual penal, observará o dispositivo em lei e dependerá de ordem judicial competente de ação sob segredo de justiça. Por que sob segredo de justiça? Se o advogado do cara ficar sabendo, vai fazer sentido essa interceptação telefônica? Então cuidado com a pergunta que fala que o advogado tem livre acesso a tudo que está acontecendo com o seu cliente. Errado. O advogado tem acesso a tudo do seu cliente? Tem. Mas a tudo que já foi concluído. O advogado ele tem acesso a tudo a respeito do seu cliente. Sim. Vírgula e uma vírgula bem grande. Desde que foi concluído. Então o advogado vai ter acesso à interceptação telefônica? Vai, se ela já terminou. Se não está rolando mais interceptação telefônica. Pegou o bizu? E geralmente os políticos pagam muito caro para os advogados pedirem para destruir a interceptação telefônica quando os assuntos não se tratarem do crime que ele praticou. Olha o que eu acabei de falar. Os políticos pagam muito caro para os advogados destruírem a interceptação telefônica, o conteúdo em que não trata do crime. Você entendeu o que eu falei? Eu falei que o político não está preocupado com o crime. Ele está preocupado com as outras conversas que estava. Ele falando com a amante, com as amantes, que em casa a briga vai ser feia. Então ele está mais preocupado com a destruição do conteúdo que não tem nada a ver, porque você entende que a partir do momento que eu fiz uma interceptação telefônica no número, eu vou pegar qualquer tipo de conversa, eu vou fazer de conta que ele fez 1000 ligações no mês. O mês tem 30 dias, o dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Quantas ligações que um político não fez? De todas essas ligações, vamos colocar aqui só uma ligação, e durante essa ligação, em 5 minutos só, ele revela o crime. Então, ele vai falar o que com o advogado? Destrói tudo, só deixa aqui 5 minutos lá para a justiça, porque senão o Moro vai jogar no Jornal Nacional, a casa vai cair, vai ficar feio para o meu lado. Você lembra do áudio em que mostrava que a nora do Lula falava que chifrava o filho do Lula? Vocês não observaram, mas tem isso. Ela falando mal do marido. Então, muitos áudios que são revelados nada tem a ver com a investigação. E aí o político preocupa. Vai falar, cacete, eu nem sei para quem eu liguei, nem sei quanto tempo, não vou lembrar. Eu quero que destrói tudo, queima tudo. Só deixa lá o que é de interesse para a justiça. E a própria lei fala isso. Que tudo tem que ser destruído que não tiver relacionado, não tiver um nexo com o que está sendo investigado. Tudo tem que ser realmente destruído. Parágrafo único. Disposto nessa lei aplica-se a interceptação do fluxo de comunicações e sistemas de informática e telemática. É lícita a prova obtida mediante interceptação telefônica, autorizada por juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência. Teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente. O que é isso? Teoria do juízo aparente. O delegado da Polícia Civil começou a fazer investigação de um crime de tráfico de drogas.
Um crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas é competência da Justiça Estadual. É competência da Justiça Estadual. Aí o delegado está fazendo todas as investigações, não consegue mais, entrou naquele atoleiro, não vai nem para trás nem para frente, pede para o juiz a interceptação telefônica, o juiz estadual concede a interceptação telefônica, é realizada a interceptação telefônica, só que lá para as tantas, o delegado, vendo, escutando a interceptação telefônica, ele vê que o tráfico não é local, é um tráfico internacional de drogas. Te pergunto, tráfico internacional de drogas é competência de juiz estadual? Internacional? Tráfico internacional de drogas é competência de qual juízo? Federal. Juízo federal. Federal. Tráfico de drogas estadual, internacional. Internacional. Competência da Justiça Federal. Tráfico de drogas estadual. Competência do juiz estadual. Mas o delegado só descobriu que era um tráfico de drogas internacional depois que já estava rolando a interceptação telefônica. Então, por isso que fala teoria do juízo aparente, porque aparentemente, no primeiro momento, aquele juiz, ele era competente, porque aparentemente era um tráfico de drogas estadual. O delegado estava investigando um tráfico de drogas dentro do Estado. Então, aparentemente, o juiz estadual é que é o competente para autorizar a interceptação telefônica. Só depois que o juiz autorizou a interceptação telefônica, que o delegado escutou ali na interceptação telefônica as conversas falando de Europa, Ásia, Estados Unidos, América Central, e viu que se tratava não de um tráfico de drogas estadual, mas um tráfico de drogas internacional. O que deve ser feito? Tem que ser destruídas essas provas? Essas provas elas são ilícitas? Essas provas são ilegais? Não. Essas provas serão aproveitadas. Porque o delegado não usou de má fé. O juiz não usou de má fé. Não tinha como o delegado, não tinha como o juiz saber ou imaginar que aquilo se tratava de uma coisa muito maior. Porque é igual o iceberg. Eu só estava vendo a ponta do iceberg. E a ponta era só o que estava sendo feito dentro do Estado. Depois, com a interceptação telefônica, que ele conseguiu aprofundar, ele viu que o buraco era mais fundo, que era um tráfico de drogas internacional. Agora você vai deslocar a competência para o juiz federal. E quando chegar no juiz federal, vai aproveitar tudo que foi feito ali no juiz estadual e o federal vai usar. Pegou o bizu? Cuidado. Agora, preste atenção, que a pergunta não vai ser feita dessa forma. Delegado estadual, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, é inimigo capital da pessoa que está sendo investigada. E ele sabe que a pessoa que está sendo investigada é um Pablo Escobar da vida, é um traficante internacional. E ele sabe, porque ele estudou, passou no concurso, ele sabe que tráfico internacional não é atribuição do delegado da Polícia Civil, isso é atribuição do delegado da Polícia Federal. Mas como ele é inimigo capital do cara, ele vai fazer de conta que não sabe, porque ele quer ter o prazer de pôr a ponto 40 na cabeça do cidadão, ir lá e algemar e levar para a justiça condenar ele. Então ele, sabendo, pede autorização judicial, e o juiz, sem nada saber do caso, analisa o que o delegado pediu e ele autoriza a interceptação telefônica. Aí, chega lá no processo, o advogado do traficante fala: o delegado é inimigo capital do meu cliente, e ele conhece o meu cliente.
Ora, nenhuma ele não sabia da realidade. Essas provas serão usadas ou não serão usadas? Não serão. Hã? Teoria da árvore envenenada. Teoria da maçã podre. Teoria da árvore envenenada. Teoria da maçã podre. Se cair na sua prova teoria da árvore envenenada, significa o quê? Que essa prova que ele admitiu, que ele conseguiu de forma ilegal, porque não era ele que tinha que conseguir, era o federal, contaminou todas as outras provas. Então, tudo ali vai ser queimado. Todas as provas vão ser jogadas fora e o meu cliente vai sair sossegado pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Então, cuidado. Às vezes o nosso ego, às vezes a nossa vontade vai atrapalhar lá na frente, vai ser benéfico para o bandido. Então ele mostra que sabia. Então não tem a teoria do juiz aparente neste caso, porque o cara usou de má fé, o delegado usou de má fé, ele sabia de tudo, então não consegue aproveitar aquelas provas. Vai ter que começar a investigação do zero. E não pode usar nada daquilo que foi feito. Vamos fazer de conta que foi 2 anos de investigação. Aquele serviço de 2 anos foi tudo para lá do lixo. Aprenderam a diferença? Que a pergunta vai ser essa. Alguma dúvida? Dúvida? Depois disso aí pode ser aberta uma nova investigação por um outro delegado que não está impedido de fazer. Isso. E aí tem que colher as provas 2 anos de novo para depois jogar o cara. Mas aí o cara não vai fazer mais nada. O cara é esperto, ele vai estar no radar, O cara não vai fazer mais nada. livrou. Entendeu? Então cuidado. Artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Então o artigo 2º vai falar quando não cabe interceptação telefônica. Quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação da infração penal. A contrário senso, o que isso aqui está falando? Que tem que haver indícios razoáveis de autoria e participação na infração penal. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, foi o que eu falei. Se ela puder ser feita por outros meios disponíveis, não cabe interceptação telefônica. Mas se não tem mais como, aí cabe interceptação telefônica. 3. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Foi o que eu falei lá atrás. Tem que ser punido com pena de reclusão. Se o crime não tem pena de reclusão, não cabe também interceptação telefônica. Então, tem um informativo 539 do STJ que fala a respeito do seguinte. Isso aqui está na apostila de vocês, tá? Que eu acho que acabou, só deve ter algo, mas eu mando por e-mail de vocês depois. Isso aqui é nos slides que eu dava, está sem data show aqui. Com efeito, pode ocorrer o que se chama de fenômeno da serendipidade. O que é a serendipidade? É um nome bonito para você colocar no seu cachorro. Serendipidade. O que é serendipidade? Valendo. Ainda bem que eu não falei o que é valer. Não, eu não peguei. Eu ia falar. É o encontro fortuito de provas. Exatamente. Parabéns, eu já perguntei isso na Aluno vamos pedir desse. É Deus, meu Deus. Mas a aluna é minha. Eu tenho orgulho. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Nas palestras que eu falei esse ano passado, eu fiz em todas. Na sala de aula, primeira vez que eu entro, eu pergunto o que é serendipidade. Aí a resposta tem que ser encontro fortuito de provas. Professor, mas você falou encontro fortuito de provas, eu continuo sem saber o que é serendipidade. Serendipidade é o seguinte: encontro fortuito de provas é o seguinte, são 2 nomes, Zé e José. Serendipidade, encontro fortuito de provas. Encontro fortuito de provas, serendipidade é a mesma coisa, só são 2 nomes diferentes. O que é? Você policial
tem um mandado de busca e apreensão do juiz. Então você tem um mandado, você vai entrar na casa para prender aquilo que está no seu mandado de busca e apreensão. Quando você entra na casa do cidadão, acha aquilo que estava no mandado, o que você tem que fazer? Virar as costas e ir embora. Não é isso? Você chegou com papel, mandado de busca e apreensão. Está tudo o que tem que ser buscado. Encontrou tudo, tchau. Detalhe. Duas hipóteses. Eu entrei na casa, antes de eu encontrar qualquer coisa, vou falar o que eu fui buscar. Eu entrei na casa para achar a arma do crime, de um crime de homicídio. Fui buscar uma arma, porque o cara daquela casa está sendo investigado por ter matado a mulher dele, homicídio, certo? Então eu fui procurar uma arma. Quando eu entrei, quando eu abri a primeira gaveta, eu encontrei uma sacola de 5 kg de farinha, de cocaína, pozão branco, 5 kg. Isso é serendipidade. Isso é encontro fortuito de provas. Antes de eu encontrar aquilo que eu fui procurar revólver. Eu falei, na primeira gaveta que eu puxo, eu encontro um sacão plástico com 5 kg de cocaína. Aquilo é prova legal. Aquilo não é prova ilegal. Aquilo é prova legítima, legal. Porque eu ainda não tinha encontrado. Abri na terceira gaveta e continuei abrindo até encontrar a arma. Encontrei a arma, pego a arma e a droga. E levo os dois para a delegacia. Então, serendipidade, que eu encontro fortuito de prova, significa eu fui procurar a arma e descubro que o cara é traficante. Eu estava investigando um homicídio e agora, por essa prova que eu encontrei, eu vou começar a investigar um tráfico de entorpecente. Pegou o bizu? Eu entrei porque eu estou com mandado, autorização judicial para achar a arma. Antes de eu achar a arma, achei a droga. Depois eu achei a arma, eu levo os dois. Agora o caso é diferente, vou mudar o exemplo. Continuo com o mandado judicial para procurar a arma. O cara continua sendo investigado por homicídio. Na primeira gaveta que eu puxo, eu encontro a arma do crime. O que eu teria que fazer? Pegar a arma e ir embora. Mas eu dou um de ganso, de bicudo, de curioso, de Steve, medalhista, John Romero, que eu quero falar que eu sou o cara. Eu viro a mesa para cima, começo a abrir a despensa, tiro as telhas da casa, vou procurando os trem, aí eu acho outras coisas. Essas outras coisas não vou poder usar numa investigação. É tudo prova ilícita, é tudo prova ilegal. Porque você já tinha achado o produto que você foi procurar. Então não foi um encontro fortuito, não foi um encontro assim, andei, tropecei e achei o negócio. Encontro fortuito é esse. Você está procurando a chuteira, só site, para jogar a sua pelada no final de semana, aí você acha a sua sunga de banho antes de achar. Nossa, nem sabia que eu tinha essa sunga. Colocou a sunga lá, achou bom, e mas continuou procurando a chuteira. Aí você vai usar a sunga quando você for para o clube tomar banho. Agora, diferente achou a chuteira, você vai continuar procurando outras coisas? Não faz sentido. Entendeu? Então, enquanto fortuito é isso. Você está andando, tropeçou na prova. Tá? Aí eu continuo procurando aquilo que eu fui procurar. Se eu quero mostrar serviço, não vai ter validade. É só você, na hora que você encontrar, você finge que não viu e continua procurando. Isso na teoria, né? Isso quando os caras já não levam o que está procurando, né? Vai. Então vamos embora. STJ fala: descobertos fortuitamente durante um monitoramento judicialmente autorizado, novos fatos criminosos com a consequente identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, tais como ora paciente, mas já que possuem estreita ligação com o objeto da investigação, é válida a interceptação telefônica como meio de prova. Na interceptação telefônica, eu estou fazendo a interceptação telefônica de um homicídio. O homicídio tem pena de reclusão, então pode. Cabe no homicídio eu fazer interceptação telefônica. Aí eu estou fazendo a interceptação telefônica porque eu estou pensando que o cara vai falar com um comparsa que ele mandou matar a mulher. Só que na interceptação telefônica eu vejo que ele mandou o cara
comprar droga, vender droga. Então, na interceptação telefônica, eu tenho um encontro fortuito de provas. Eu estava interceptando para descobrir, ter elementos de prova para condenar o cara pelo crime de homicídio. E no meio do caminho, eu acabo descobrindo outras provas que vai condenar ele para outros crimes que antes não estavam sendo investigados. Pegou o bizu? Então, interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas na interceptação telefônica, cabe. Serendipidade na interceptação telefônica, cabe. Eu coloquei interceptação telefônica para descobrir um homicídio. Antes de eu descobrir o homicídio, eu vejo nas comunicações o cara falando de outros crimes. Ele não estava sendo investigado pelos aqueles outros crimes. Ele vai passar a ser investigado pelos esses novos crimes da interceptação telefônica que estava buscando outra coisa. Então, a interceptação telefônica estava buscando prova para condenar o cara por homicídio. Só que nas conversas do cara, a polícia descobre que ele é um traficante. Pegou o bizu? Então agora vai iniciar uma segunda investigação a respeito do tráfico de drogas. Então, aquela prova é legal, aquela prova é lícita. Pegou? Entendeu agora? Isso é um encontro fortuito, isso é a serendipidade dentro da interceptação telefônica. As provas resultantes de uma interceptação judicialmente autorizada não podem ser interpretadas como ilegais ou inconstitucionais, simplesmente porque o objeto da interceptação não era o fato posteriormente descoberto, até porque seria impensável entender como nula toda prova obtida ao caso. Artigo 2º, parágrafo único, em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação ou objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Artigo 3º, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Então, o juiz, pergunta de prova, o juiz de ofício pode determinar a interceptação telefônica sem ninguém pedir para ele? Pode. Artigo 3º, caput do artigo 3º, fala: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. O que é requerimento? É pedido. É pedido do delegado de polícia ou do Ministério Público. Pegou o bizu? Prova emprestada. Prova emprestada. O que é prova emprestada? Os elementos informativos de uma investigação criminal ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juízo competente, admite compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra investigados. Entenda. PAD, Processo Administrativo Disciplinar, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Eu posso pedir o juiz uma interceptação telefônica no processo administrativo disciplinar do funcionário público? O funcionário público aí está sofrendo um processo administrativo disciplinar. Pode pedir uma interceptação telefônica? Acho que não. Também acho. A mulher está desconfiada que o marido está traindo ela e está no meio de um processo de divórcio. Ela pode pedir interceptação telefônica? Não. Interceptação telefônica só cabe para quê? Quando tem a pena. Para crime, então é direito penal, para crime com pena de reclusão. Então, para processo administrativo disciplinar não cabe interceptação telefônica. Num processo civil de divórcio, não cabe interceptação telefônica, vírgula. Olha o que fala.
a prova emprestada? Olha o que fala a prova emprestada. Eu posso usar aquela prova no processo administrativo disciplinar. Entenda. Eu não iniciei uma interceptação telefônica por causa do processo administrativo disciplinar. Eu não iniciei uma interceptação telefônica por causa do processo civil de divórcio. Eu iniciei a interceptação telefônica por causa de um crime que o cara está sendo investigado com pena de reclusão. Só que ali tem informações que vai ajudar no processo administrativo disciplinar que ele já está sofrendo. Só que ali tem informações, tem provas que vai ajudar no processo civil que está acontecendo. Isso é prova emprestada. Pegou? Eu não posso autorizar a interceptação telefônica num processo civil, num processo administrativo, num processo trabalhista, certo? Mas se já está rolando uma interceptação telefônica, é porque o cara está sendo investigado por um crime com pena de reclusão. E se lá tem provas que vai ajudar no processo administrativo disciplinar, vai ajudar no processo civil, vai ajudar no processo trabalhista, aí se admite emprestar essas provas. Pegou o bizu? Pegou o bizu? Prova emprestada. Prova emprestada. Artigo 4º. Pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Pergunta da sua prova. O delegado de polícia pode pedir verbalmente. O que é verbalmente? Falando, forma oral. Porque geralmente o pedido não é escrito. Vai lá e assina no final, manda para o juiz analisa se autoriza, se concede ou se não concede. A pergunta da sua prova. O delegado de polícia pode fazer o pedido oralmente? Não. Pode. Artigo 4º, parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Viu aí? Viu aí? Cuidado, porque senão derruba muita gente. Então, agora cuidado com a próxima pergunta. Essa pergunta que eu vou falar derruba mais gente que a primeira. Próxima pergunta é, e já foi pergunta. Em regra geral, o juiz admite interceptação telefônica de pedido oral. Certo ou errado? Em regra tem que ser escrito. Exatamente. Em regra tem que ser escrito. É Excepcionalmente que é admitido. Então cuidado que o examinador vai fazer um joguinho de palavras. Vai fazer uma sopa de letras aí. Cuidado com esse jogo de palavras. Excepcionalmente o juiz admite o pedido oralmente do delegado para conceder interceptação telefônica? Excepcionalmente sim. Fazer disso uma regra? Não, isso é a exceção. Pegou o bizu? Cuidado. Já foi perguntado, eu acho que isso tem nas questões de interceptação telefônica. Nós já respondemos na nossa lista a lei das interceptações telefônicas. Dá uma olhada aí na sua lista, aonde fala da lei das interceptações telefônicas. Não tem? Então não tem problema não, que aqui tem os exercícios. Eu vou repetir a leitura do parágrafo 1º do artigo 4º. Vou falar. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. O que é redução a termo? Quando você escuta essa palavra, redução a termo, significa passar por escrito. Redução a termo significa passar por escrito. É reduzir aquilo, tudo que você falou, a termo. É passar por escrito. Então, você, de forma excepcional, não tem tempo de redigir tudo bonitinho e pedir. Você fala diretamente com o juiz.
Mas desde que quando você chegar na delegacia, aí o juiz autorizou, ali na hora. Mas desde que você chega na delegacia, refaça o pedido, ou seja, reduza tudo aquilo a termo e manda para ele. Pegou o bizu? Então assim, de forma emergencial, de forma especial, o juiz vai acatar o pedido oral, verbal? Vai. Mas desde que aquilo não pode ficar só no oral. Ele vai aceitar, mas vai te condicionar. Fala assim, Jean, beleza, mas com condição. Quando você chegar na delegacia, você faz bonitinho lá por escrito e me manda, beleza? Aí você fala, não, beleza. Aí você chega na delegacia e reduz a termo. Então a palavra reduzir a termo significa passar por escrito, tá? Então fica condicionado. Não pode ficar sem passar por escrito depois não. Entregar para ele. Então, dada a urgência da medida, permite-se que o pedido seja feito de forma verbal. Parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Trata-se de prazo especial previsto na Lei 9.296 de 1996, impondo ao juiz decidir em 24 horas, dada a urgência da medida. Então, eles colocam um prazo para o juiz analisar o pedido de interceptação telefônica, porque é um caráter de urgência. É considerado urgência, né? Porque é a última raça, a bala de prata. Artigo 5º. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Prazo, hein? Qual é o prazo da interceptação telefônica? 15 dias. Para crime comum ou para crime hediondo? Tem diferença se o cara que está sendo investigado cometeu um crime comum ou se ele cometeu um crime hediondo? No caso da interceptação. O prazo da interceptação telefônica vai aumentar? O cara vai fazer interceptação telefônica de um crime comum, é quantos dias? O cara vai fazer interceptação telefônica de um crime hediondo, é quantos dias? 15 Mas a maioria dias. das interceptação é crime hediondo. Ah, não necessariamente. Não necessariamente. Só para você ter interceptação telefônica, a pena tem que ser de reclusão. Não são todos os crimes que tem pena de reclusão que são hediondos, não. Pegou o bizu? Só o homicídio qualificado que é crime hediondo. O homicídio simples não é crime hediondo. E o homicídio simples tem pena de reclusão. Pegou? Deu para entender aí? Então entenda. O prazo de 15 dias é da interceptação telefônica. Foda-se o crime que está sendo investigado. O crime que está sendo investigado, ele só tem que ter pena de reclusão. O prazo será de 15 dias. Te pergunto, prorrogável? É prorrogável? Sim. Sim. Quantas vezes? Uma? Sim. Quem dá mais? Igor falou uma vez e está usando o Vadimeco. Na prova não vai usar. Quem dá mais? 15 dias. Quem dá mais? Mais 15 dias dá 30. A interceptação telefônica tem um prazo de 15 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Por quantas vezes? Por quantas vezes forem necessárias. Anota essa frase, coloque na sua cabeça, tenha na ponta da sua língua e na ponta do seu dedo, do gatilho, que você vai usar na prova. Coloque aí. Interceptação telefônica tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogada por quantas vezes forem necessárias. Mas todas as vezes o prazo será de 15 dias. O prazo não muda o tamanho. O prazo da interceptação telefônica é de 15 dias. Toda vez que chegar perto do aniversário de 15 dias e o delegado ainda não foi suficiente, o que eu vou fazer de conta? Você começa a fazer interceptação telefônica, telefone do cara, bem no dia que o cara vai para Cancún, e o cara fica um mês em Cancún. Ele ficou um mês sem usar o telefone dele. Ficou um mês. Então, tipo assim, o delegado pediu 15 dias, depois ele vai chegando no prazo, antes do prazo finalizar, ele vai chegar no juiz, vai fazer um novo pedido. Pedido de
Prorrogação. Prorrogação da interceptação telefônica por 15 dias. Aí, venceu os 15 dias. O que o delegado tem que fazer? Um novo pedido. Porque aí, ó, o juiz deu 15 dias, o cara 15 dias primeiro em Cancún. Aí ele pediu a prorrogação, os 15 últimos dias do cara em Cancún. Então, na terceira prorrogação que ele vai começar a pegar. A prorrogar não precisa comunicar o juiz. Sempre. Se você ficou, professor, uma pessoa pode ficar 2 anos com o telefone dele sendo interceptado, com interceptação telefônica? A prova está te perguntando. Pode ficar 2 anos com o telefone? Pode. Mas entenda, olha o trabalhão do cacete que o delegado teve. O telefone ficou 2 anos interceptado. Mais de 15 em 15 dias, o delegado bateu na porta do juiz. Juiz, eu estou pedindo prorrogação de interceptação telefônica porque ainda não. 15 dias. Juiz, eu estou pedindo a prorrogação de interceptação telefônica 15 dias. 2 anos fazendo isso. O juiz não pode dar um prazo. Não, meu filho, cansei de te ver aqui. Eu já vou te dar um prazo de 30. Vai lá, vou te dar um descanso. Vou te dar um prazo de 45. Vou te dar um prazo de 60. Não, vou te dar um prazo de 1 ano. E quando você volta? Não. O cara pode ficar 2 anos, pode ficar 1 ano, pode ficar 3 anos com o telefone interceptado. Mas o delegado, de 15 em 15 dias, ele tem que fazer um pedido e o juiz vai analisar se sim ou se não. Viu a canseira? Entendeu? Cuidado que na prova o cara vai pensar que não precisa de fazer o pedido. Pegou? Beleza, Creuza. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar a sua realização. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Presta atenção. Para os procedimentos de interceptação de que trata essa lei, a autoridade policial, quem é a autoridade policial? Delegado. Poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Vamos fazer de conta que o telefone do cara é da Oi. O delegado pode chegar na Oi, requisitar serviço técnico da Oi e técnico especializado da Oi para ajudar ele ali a fazer a interceptação telefônica. Interceptação, exatamente. Ele vai pedir ajuda, ele pode. Então, aonde que está isso, professor? Você está inventando isso? Não, está no artigo 7º da lei 9.000. Porque a operadora tem acesso, né, à ligação. Tem acesso a tudo. Tudo. Você que acha? E no caso, se ele não tiver interceptado, chegar lá e pedir a conversa de tal dia? É ilegal. É ilegal. Para não ser ilegal, tem que ter autorização judicial, tem que obedecer aos critérios da lei 9.297. Mas começa daquele dia para frente, para trás não pode. Não, para trás. Tem lei que permite pegar. Daqui para frente. Não. Daqui a momento para frente. Daqui a momento para frente. Só vai do dia que for autorizado para frente, 15 dias. Aí não foi suficiente, bate na porta do juiz, mais 15 dias. Pode ficar 2 anos fazendo isso, mais de 15 dias, bater na porta do juiz. Pegou? Para trás não, daqui para frente. Parágrafo 1º do artigo 7º. No caso de diligência possibilitar a gravação de comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. O que significa transcrição? A interceptação não é áudio. Transcrição é passar o que está em áudio por escrito, certo? Só que a transcrição, cuidado que eles vão tentar te quebrar aqui na transcrição. Na transcrição ela vai falar assim, você tem que transcrever todo o conteúdo da interceptação telefônica, certo ou errado? Não é só errado, como humanamente impossível. Como que você vai passar por escrito todas as conversas realizadas durante a interceptação telefônica? Você só vai passar por ele, é perder tempo de funcionamento
funcionário público, jogar o dinheiro público no lixo. Você só vai transcrever aquilo que interessa na investigação. A conversa dele com a amante dele, para que eu vou querer? A mulher do cara pega o telefone do cara e conversa com a amiga. Ai, amiga, eu estava em Ibiza. Ai, nossa, tinha um doido lá com um drone me filmando, ele era professor e tal. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O transcrever conversa fútil não faz sentido. Então a transcrição da interceptação, entenda, tudo rola dinheiro público. Então você tem que economizar, você tem que ser eficiente. Você vai transcrever apenas aquilo que interessa para a investigação. Não é transcrição total e nem transcrição parcial. É transcrição total daquilo que me interessa e não total de toda a interceptação telefônica. Pegou o bizu? Pegou o bizu. Segundo o entendimento jurisprudencial, não há necessidade de degravação integral do conteúdo, bastando os trechos suficientes para lastrear a denúncia, não havendo que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo 2º do artigo 7º diz: cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Então, o delegado vai passar um resumo para o juiz de tudo que ele fez no final. Pegou o bizu? No final da interceptação telefônica, ele entrega o conteúdo da interceptação para o juiz. E além de ele entregar o conteúdo, fala: ó, juiz, meu trabalho, terminei, o trabalho está aqui. Ele vai fazer um resumo daquele trabalho. Por quê? Porque o juiz não tem muito prazo para analisar tudo, ele vai ler o resumo. No final das contas, para o juiz, o mais importante é o resumo. O juiz, vamos fazer de conta que ali tem 48 horas de conversa correta, de conversa que a justiça vai usar. O juiz vai ficar 48 horas escutando aquela conversa que é prova, que está... Não! Para o juiz é muito melhor o resumo, ele vai nos minutinhos mais importantes. Pegou o bizu? Pegou o bizu? Então, por isso, da importância desse resumo. Depois que você entrega o trabalho para o professor, é a mesma coisa, né? É como se o delegado estivesse entregando o trabalho para o professor é o juiz. Aí, além de ele entregar o trabalho, ele tem que entregar um resumo. O juiz ali ele vai usar bastante esse resumo. Esse resumo não é besteira, não. Ele é muito importante. Trata-se de providência necessária ao controle da diligência, devendo a autoridade policial prestar contas ao juiz que deferiu a medida, relatando o resultado da interceptação. Parágrafo 3º do artigo 7º diz: recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente ao Ministério Público. Assim que recebe a prova colhida, o juiz determina o apensamento. O que é apensamento? É juntar, tá? Apensamento dos autos da medida cautelar aos autos do inquérito policial ou da ação penal, cientificando-se o membro do Ministério Público. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, por isso que ele vai ser apensado. Apartados, vírgula, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências. Outro motivo de ser autos apartados é porque quando o advogado for olhar o inquérito policial, se tivesse junto com o inquérito policial, o advogado ia falar: tem coisa aí. Tem coisa aí, tem interceptação telefônica. Por isso que ele vai ser feito de forma separada. E depois de concluído, ele vai ser apensado. Entendeu? Porque se o advogado quiser ver o que está acontecendo com o cliente dele, ele só vai ver o inquérito policial. Ele não vai ver aqui o documento da interceptação telefônica. Pegou? Aí só depois que conclui é que eu vou apensar o inquérito policial. Faz sentido isso que eu estou falando? A lei não menciona a necessidade de laudo pericial sobre a interceptação. O indeferimento de perícia fonográfica é de fone, né? De áudio. Não caracteriza cerceamento de defesa se a condenação não é fundamentada exclusivamente na interceptação. Bom, vocês aprenderam que um juiz criminal, isso foi como o professor na faculdade ensinou para vocês. Vamos ver se eu vou estar
Vamos ver se eu vou estar errado. O professor na faculdade falou o seguinte: nenhum juiz criminal pode fundamentar uma sentença condenatória exclusivamente com os dados do inquérito policial. Não é isso que o professor ensinou para vocês? Um juiz nunca vai poder condenar uma pessoa fundamentando a sua condenação com aquilo que foi colhido no inquérito policial. Não foi isso? Não está certo? Qual é a exceção? Tem exceção? Eu acho que o professor não falou de exceção para vocês. Exatamente. A exceção é quando a interceptação telefônica está dentro do inquérito policial. A interceptação telefônica foi feita no inquérito policial. O juiz condenou o cara exclusivamente com os dados colhidos ali na interceptação telefônica. E a interceptação telefônica foi feita em qual momento? No inquérito policial. Ah, o professor esqueceu, né? Às vezes acontece isso. Acontece. Então, pode o juiz condenar uma pessoa e fundamentar sua condenação exclusivamente com os dados colhidos no inquérito policial? Pode. Quando? Quando é fundamentado na interceptação telefônica. Joguei duro? Joguei. Quem sabe isso? Fazer o quê? Fazer o quê? Artigo 8º, parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz, para o despacho decorrente do disposto dos artigos 407, 502 e 538 do Código de Processo Penal. Artigo 509. A gravação que não interessar, olha aqui o político desesperado para a mulher dele não escutar o resto, o teor das coisas, no Jornal Nacional. Imagina, o cara está jantando na mesa, numa ponta ele está, na outra ponta a mulher dele, de um lado 2 filhos, do outro um filho com a namorada, e está lá a televisão lá e o William Bonner. Agora vamos ver o conteúdo do áudio da interceptação telefônica do senador Adriano. Aí mostra o gemidão do WhatsApp. Você está me entendendo? Mas em outras palavras, o cara falando com a amante, a casa cai, velho, a casa cai mesmo. Então, vou falar que ele está roubando. artigo 9 da lei. A gravação que não interessar, artigo 9, não é invenção nossa. Os advogados, eles trabalham para os políticos com a fundamentação da destruição no artigo 9 da lei. Então a fundamentação do advogado para pedir a inutilização, a destruição, a não publicação, é o artigo 9, que fala: a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual, ou após essa, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. O que aqui está falando é que a inutilização, a destruição, o acusado pode estar lá presente para ver se realmente está destruindo aquela porcaria, se está quebrando esse CD. Mas antes de ele condenar ele comunica o advogado. Quando adquire a prova, antes de qualquer coisa, ele comunica ele. Isso, exatamente. Automaticamente depois que acabou a interceptação telefônica. Mas quando você acaba a interceptação telefônica, não quer dizer que acabou o processo. Não quer dizer que acabou o inquérito. Mas aí foi comunicado que houve a interceptação telefônica. Ele só vai ser comunicado porque a ideia da justiça é que não vai ter outra interceptação telefônica. Isso não faz sentido eu comunicar uma pessoa que teve a interceptação telefônica se no futuro eu vou querer interceptar ela de novo. Você está me entendendo? Mas talvez acontece, vai querer comunicar. Não, mas O cara vai estar veado. vai estar veado. Então o juiz tem que ser esperto. Fala assim: será que já está suficiente para a gente encerrar?
Não, peraí. Eu vou pedir, por isso que o juiz age de ofício. Não, peraí. Eu vou pedir para o delegado interceptar mais, porque eu acho que no futuro eu ainda vou precisar de mais. Porque se ele conclui, ele tem que notificar e o acusado vai estar lá com o advogado e falar assim, pelo amor de Deus, não deixa tudo vazar, não. Só deixa, e ele ainda fala desse jeito com o advogado, só deixa vazar a parte do crime. O cara tem menos medo da lei, do juiz e da cadeia do que da mulher dele. A mulher dele é um pitbull, um monstro. Ele tem mais medo da mulher dele do que da pena que ele vai ganhar. Ele fala assim, pelo amor de Deus, cara, você quer R$1 milhão? Está aqui, minha Ferrari está aqui, a casa de praia lá em Cancún está aqui, mas não deixa vazar não deixa vazar, não deixa vazar não, porque o pai dela é o rei do café e o rei do gado, e o rei do leite, é ele o pai dela é que paga minhas campanhas, o pai dela é que está pagando você aqui, ela é feia, uma mocreia, eu pego as outras, assessora, tá? Mas não deixa ela ficar sabendo, me ajuda que eu te ajudo, é uma mão lavando a outra. Então, fundamento artigo 9. Pegou o bizu? Então, o que não interessa para a justiça tem que ser inutilizado, tem que ser destruído. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivo não autorizado em lei. Pena, reclusão. Olha só. A própria lei de interceptação telefônica, a lei 9.296 de 1996, atrás um crime. O feitiço vira contra o feiticeiro. E detalhe, esse crime aqui é pena de reclusão. Ou seja, o delegado que cometer esse crime, cabe interceptação telefônica no delegado. Eu sou delegado de polícia, ciumento do cacete. Minha mulher usa burca. E é fisioterapeuta, faz massagem, pega nas pessoas. Não deu outra. Passei no concurso, na mesma hora interceptei o telefone dela. Sem autorização judicial, sem nada. Eu sou delegado, sou poderoso, ponto 40 de um lado, distintivo do outro, algema aqui atrás, foda-se. Colete à prova de fuzil aqui no meu corpo. E aí, tem medo de quem? Tem medo de ninguém. Eu sou o cara. Medo de interceptação do telefone da minha mulher. O feitiço virou contra o feiticeiro. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. Objetivo não autorizado em lei, sabe? Só levou um chifre. É objetivo não autorizado em lei. Não tem autorização judicial e nem o objetivo é esse. Não é nem crime. Adultério já foi crime, não é mais crime, adultério. Pena, reclusão de 2 a 4 anos, e por ser crime com pena de reclusão, um outro delegado pode pedir autorização para o juiz para qualquer interceptação telefônica em mim agora, viu? Porque a pena desse crime é de reclusão, então cabe. Então, bem jurídico tutelado aqui na primeira figura é realizar a interceptação, é a inviolabilidade da comunicação decorrente do direito à intimidade. Na segunda figura, quebrar o segredo de justiça, é a administração da justiça, bem como a intimidade violada. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum, pois o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do agente. Sujeito passivo. Você sabe qual é a diferença de sujeito ativo para sujeito passivo? Aqui feio. E aí? Sujeito ativo é quem comete o crime. Sujeito passivo é quem sofreu o crime. A vítima. É só falar. Sujeito. Sujeito ativo é o sujeito passivo. Na mesma coisa. Gente, presta atenção, virou a mesma coisa. Sujeito passivo, o Estado e as pessoas que tiveram a comunicação interceptada ou cujo conteúdo foi indevidamente divulgado. Tipo objetivo, primeira conduta, realizar, efetuar, operar, fazer interceptação. Trata-se de crime permanente cuja consumação se protrai no tempo. É crime plurissubsistente admitido à tentativa, objeto material, comunicações. Conduta, quebrar, violar, romper o segredo de justiça, objeto material, segredo de justiça, ou seja, situação sigilosa.
concernente à justiça em sentido amplo, investigação criminal ou processo penal. É crime instantâneo ocorrendo a consumação no momento determinado em que ocorre a violação do sigilo. Crime plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É o que admite a tentativa, mas comporta a modalidade unissubsistente, não cabendo tentativa conforme o meio empregado, divulgação verbal. Tipo subjetivo é o dolo, não se exigindo qualquer especial fim de agir. Não se pune a conduta culposa, então só permite a conduta dolosa. Elementos normativos especiais que se ligam às duas condutas sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. E assim acabamos uma lei da sua legislação penal extravagante, que é a Lei 9.296 de 1996. Matamos aí. Vamos para a nossa lista de exercício. Qual é a lei que está aqui? Abuso de autoridade. Vamos para abuso de autoridade. Essa aí foi O passarinho me falou que alguém aqui tem que tomar cuidado com esse crime de abuso de autoridade. Ah, feio, Mário! Ser besta! Ah, ser besta! Então, tempo para você responder aí. Lei 4.898 de 65. Abuso de autoridade. Então significa, 65 significa o quê? O que tinha no Brasil em 65? Regime militar, intervenção militar. Então é a lei do regime militar, a lei do abuso de autoridade. Questão número 117, concurso para escrivão da Polícia Federal. Está na sua lista de exercício. Exercício número 117. Agora vamos ver se vocês já esqueceram. Em que hipótese que cabe interceptação telefônica? Quando o crime é punido com pena de reclusão. Muito bem. Qualquer crime com pena de reclusão cabe interceptação telefônica? Sim, qualquer crime com pena de reclusão cabe interceptação telefônica. Qual é o prazo da interceptação telefônica? Pode ser prorrogado? Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Quem preside a interceptação telefônica? Delegado de polícia. Na fase processual, se tem uma interceptação telefônica, quem vai presidir a interceptação telefônica? Também o delegado de polícia. Cuidado que muita gente pode responder que é o promotor de justiça. Amém? Então isso aí vai remoendo na cabeça para isso aí sedimentar, fixar. Questão número 117. A lei de abuso de autoridade definiu caso as sanções de natureza administrativa, civil e penal aplicáveis de acordo com a gravidade da violação cometida pelo agente público. A representação da vítima ou do ofendido constitui condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. E aí? E aí? E aí? Eu já respondi essa aqui. Então responde pra nós. Então fala pra nós aí. Não depende de representação. Não depende de representação. Não depende de representação. A questão está errada. Sublinha a palavra representação. A representação deixou essa questão errada, porque não depende de representação. Ela é uma ação penal pública incondicionada. Se ela fosse uma ação penal pública condicionada, o que significa a palavra condicionada? Significa condição. A palavra condicionada significa condição. Pode existir uma ação desde que tenha tal condição. Qual condição? A condição de apresentar representação do ofendido. A ação penal pública condicionada é condicionada à representação do ofendido.
Ação penal pública condicionada é condicionada à representação do ofendido. O que é ação penal pública incondicionada? É que não tem condição. O in é de não. Não tem condição nenhuma. Então não precisa de representação da vítima. E neste caso, esse abuso de autoridade aqui, quem sofreu aqui, precisa de representação? Precisa de representação? Quem sofreu o abuso aqui para ter o crime ser investigado? Não precisa. Porque é uma ação pública incondicional. O que significa a palavra incondicionada? Não tem condição, não precisa, não depende de representação, não depende de porra nenhuma. Ação penal pública condicionada, aí é que depende de... Tem condição, depende de representação. Então a questão 117 está errada. Amanhã, se Deus quiser, eu estou providenciando um professor de português ou uma professora, porque saiu o edital da PNM de Tocantins e eu vi que são 20 questões de português e são peso 2, então são 40 pontos de 100. 100% da prova, tirando os 25 da redação, português vale mais de 40%, porque para você ter a redação corrigida, você tem que atingir uma nota, porque não é todo mundo que faz a prova, que vai ter a redação corrigida. Então, se você levar em consideração, quanto que é 100 menos 25? 75, não é? Então, 75 corresponde a 100% da prova objetiva. Prova objetiva. 40 é X. Vamos ver quanto que português vale. São 20 questões, mas como são peso 2, por isso que eu cheguei em 40. Quanto que é 40 vezes 100? 40 vezes 40. Não, vezes 10 é 400. Não me arrebenta, não. 40 vezes 100? 4.000. Então o comprador ali atrás. Dividido por 75. Pega o celular aí e divide 4.000 por 75. Faz aí, rapidão. Pega aí, 4.000 dividido por 75. 53,33. Então, português. Olha aqui, quem vai fazer concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Olha a importância de português. É mais da metade da prova. Setor português. Português é 53,33% da prova total. da prova objetiva. Porque para você ter a redação corrigida, você tem que sair bem na prova objetiva. Então, se você é ruim em português, esquece, você está reprovado. Ou comece a estudar português. Por isso que eu estou preocupado e estou correndo atrás de professor de português. Melhores professores de português. Parece que está todo mundo no mato. Não é possível. Hoje eu liguei para 7 pessoas. Professor, mas às vezes se eu quiser esperar para fevereiro também. Não, eu vou esperar. Eu quero professor hoje, amanhã, eu quero professor em fevereiro, eu quero professor em março, eu quero professor só uma vez de português. Não, eu quero que você passe nessa porra. Porque você passando isso aqui faz meu nome. Ué, eu não quero seu dinheiro para essa da vida, não. Eu quero seu dinheiro só agora. Amanhã eu quero o dinheiro do seu amigo que está aqui porque você passou. E depois do amigo do seu amigo. Ora, quer ver vocês aqui o ano que vem? Você besta? Já basta o ano passado e final do ano passado para esse ano. Então a prova de português vale 53,33%. Então preste atenção na porra dessa matéria. 53,33%. Pega a prova de português de todos os concursos da Polícia Militar do Brasil. Responda em casa todas as provas de português do Brasil. Ou quem quiser, decora a pergunta, decora a resposta. Decora a pergunta, decora a resposta. Decora o quê? A pergunta. E a resposta. Decora o quê? A pergunta A pergunta e a resposta.
faça isso em todas as provas do Brasil. A última prova da Polícia Militar do Estado de Goiás, a última de Brasília, a última do Tocantins, a última da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Amazonas. Não mudou, não. Não mudou. Então você vai pegar a prova de português de todas as provas de Polícia Militar e vai responder, porque ela vai fazer você passar. É 53,33% da porra da sua prova. Que mundo? Tem que acertar uma questão de cada matéria também. Mas são menos. O mais difícil é sair bem em português. Se você tá nenhum, ó, são 20 questões de português. Aqui, ó. Oi. São 20 questões de português. Se você acertou as 20 aqui, você passou. Certeza absoluta. Certeza. Entendeu? Pois eu sei, por isso eu visualizei isso. Por que eu falei com o Adriano hoje? Por que eu falei com o Pedro hoje? Por que eu falei com o Igor hoje? Eu falei com não, mas por mal, você só quer cantar pneu de carro? Não, você é besta. Eu não estou entendendo isso, não. Questão número 118. E vocês estudam português, não vou falar de novo, não. Mais da metade da prova, eu nunca vi uma prova, é a primeira vez na minha vida, eu nunca vi uma prova português ser tão importante. Nunca. Geralmente cai muita questão, mas eles não, desse tanto aqui, ó, mais da metade da prova, nunca vi. Isso aqui pra mim é inédito, nunca vi na minha vida. Acertar de português e acertar algum de cabeça do E se for bem na redação, tá aí? 60. Tá? Então amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, amanhã vai ter um professor ou uma professora de português aqui, dando aula pra vocês. 60 questões na prova, mas 20 questões só de português. Valendo 40 aí, 2 vira 40. Ainda vira 40 ainda. É 53,33%. Bora para grupo. É mais da metade da prova. Porque para você ter a redação corrigida, e outra coisa, se você for bom no português, você vai ser bom na redação. Porque quando você estuda para português, é uma coisa casada com a outra. Leva a outra. Quando você fica bom em português, não tem como você ficar bom em português e ruim em redação. Pegou? Quando você melhora, é automático, é um efeito automático. Você fica bom, não fica bom no outro. Mas nós temos que fechar é tudo. Entendeu? Vamos lá que eu quero ver estrelinha aqui, ó. Pim, todo mundo aprovado. Escrivão Espírito Santo constitui abuso de autoridade, qualquer atentado ao sigilo de correspondência, ao livre exercício de culto religioso e à liberdade de associação, certo ou errado? Certo. Correto. Já passou o concurso de escrivão do Espírito Santo. Vamos para 119, promotor do ato. Questão número 119, concurso promotor do ato. Parece que eu cortei o cabelo, eu fiquei 15 quilos mais magro, né? E 20 anos mais novo. Mais novo eu falo que ficou. Mais magro não tem como. Não, uns 2 quilos, né? Tava feio ontem, viu? A Terezinha falou assim, mas você tá deixando do meu jeito. Não, o trem tava horrível. Nossa senhora, tinha 60 dias que eu não via uma tesoura. Questão 119. Promotor do Acre. Deve responder pelo delito de abuso de autoridade o juiz que, sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação de adolescente ilegalmente apreendido. Libera o delegado? Eu acho que é uma questão do delito, não. Isso é questão bastante. Mas se foi legalmente apreendido. Já viram aquela musiquinha de Ele é liberado. Se for legalmente apreendido. Está certo ou está errado? Por quê? Isso que é crime do leque. Exatamente. Artigo 274 do ECA. Anota.
Artigo 234 do ECA. Deve responder pelo delito de abuso de autoridade do juiz que, sem justa causa, deixar de ordenar imediata liberação de adolescente ilegalmente apreendido. Não. Qual artigo é? 234. 70. 234. 234. 234. Vou mexer com a língua, estudar ainda. Última questão do dia. Última questão do dia. Artigo. Questão número 120. Analista judiciário do Amapá. Escute português. Mas eu penso, eu vou falar para vocês o que eu acho. Não vai cair muita gramática. Vai ter interpretação de texto. É o que vai cair. Não vai cair. Vai cair gramática? Vai. De 20 questões, 5. 15 vai ser interpretação de texto. Mas se for igual, E a primeira questão vai ser o mesmo dessa Vai ser uma prova cansativa. Sua prova de português vai ter 4 textos. Com certeza. E o primeiro vai ser igual. Sua prova de português vai ter 4 textos. O maior é o primeiro. É a primeira questão da prova. O maior é o primeiro. E o peão já cansa no começo. Para derrubar o neguinho. Então você tem o primeiro, que é o Por isso nós vamos um dia antes, né? É bom ir antes, descansar. Descansar. Podia ir 2 dias antes. Sai daqui na sexta, né? Depois Sai daqui na sexta. Vocês passam no lugar. Não, sai na sexta. Precisa ser Se sexta. não for de van, Se sai na sexta, eu tenho que levar. Se não for de van, vai embora do carro. É que dia Não, moço, já vai ser março. Eita. É 11 de março, filho, a prova? Tá lá no edital 11 de março. Prevista. Talvez pode sofrer. Mais pra frente. Mais pra trás não. Só muda pra frente. O professor não pode fazer. Ah, não. Você vai fazer lá. Não posso não. Da minha eu vou. A minha eu vou lá pra ver o que é. Vai que eu passo. Vai, Não tem culpa, né? Aí vai Como diz o outro, eu tenho dó do concurso que eu não passo, porque eu posso passar em outro concurso. Já o concurso não vai ter outro eu, né? Então eu fico com dó do concurso que eu não passo. Coitado dele, ele vai ter outro eu. Já Mas o sonho não era delegado? Hã? O sonho não era O sonho é 16 mil, mas a gente, ó, oficial Davi tem a ponto 40 no couro. Ele tem porte A. Ganha mesmo dando delegado. Ganha até Em vez mais. de mandar um churrel nos outros, Hã? em vez de mandar uns petelecos nos outros. Claro, ué. Fica brincando com sonho, né, Porra, não. Hã? Seu sonho é quase igual. Quase igual. Tá bom. O negócio não é um concurso, é remuneração. Eu posso fazer com um negócio que eu vou regredir o meu status quo hoje, né? Vamos lá. 120. Analista judiciário Amapá. Considere-se autoridade para os efeitos. Uma coisa interessante. Professor concurseiro. A diferença do professor que já é juiz, que já é delegado, é porque já está distante da realidade dele. O professor que faz o concurso, que senta na cadeira junto com vocês, ele está sentindo o sofrimento que você está sentindo. Ele sabe te ajudar. Agora, o cara que já passou por muito tempo daquilo, ele sabe como é que é, mas sabe? Está distante. Ele não está ali, ó, na pele, Se ele sentindo. pegar a prova depois para ver, ele não vai sentir aquela Não vai sentir na aquela hora. emoção. Por isso é uma vantagem. Então vamos lá. Chega de marketing, analista judiciário Amapá. Merchan. Considere-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, sempre mediante remuneração. O que aconteceu com essa questão? Questão número 120. Qual o problema dessa questão? Ou não tem problema? Essa palavra sempre Sempre o quê? mediante remuneração, sempre.
Sempre mediante remuneração? Todo trem tem sempre. Necessário. Esse negócio de sempre mediante remuneração, eu acho que é mesmo sem remuneração. Ele está lá, mesmo não recebendo, ele é autoridade. Me dá um exemplo de funcionário público, porque fala emprego ou função pública, né? Vamos ler a questão. Considera-se autoridade, para os efeitos dessa lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública. Me dá um exemplo, então, de quem exerce cargo, emprego ou função pública que não tenha remuneração. Não, valendo. Cargo, emprego ou função pública. Que não tenha remuneração. Você consegue matutar aí até achar um? Eu sei que, por exemplo, vamos supor que na militar, o cara, vamos supor que é um terreno lá e aí ele resolve virar político lá, aí ele tem que abandonar o salário dele do militar e ele vira político. Ele continua sendo autoridade militar. Vamos pensar em outros exemplos sem militar. Gostei. Júri. O júri, as pessoas vão ser júri do tribunal do júri. Ali está tendo uma função pública. Uma função pública sem remuneração. Mesário está tendo uma função pública sem remuneração. Então o mesário, o júri, eles podem cometer o crime de abuso de autoridade. Eles não têm remuneração e eles possuem uma função pública. Pegou o bizu? Então a questão ficou errada, a questão 120 já ficou errada, porque a palavra sempre mediante remuneração. Coloque aí que existe hipóteses em que não vai ter remuneração, que é o caso do júri e do mesário. Pensamento perfeito. Fechamos com chave de ouro e até a próxima aula. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Estuda português.